For this episode, we're going to talk with Gustavo, the founder of GRBX Architects, an architecture firm based in Sao Paulo, Brazil. Founded in 2004, his office specializes in contemporary and intelligent construction solutions, with emphasis on functional and open spaces, with a focus on comfort, natural ventilation and light, and materials. So do stick around as we delve into his insights and design ideas and learn about his philosophies in architecture. This is a small lot, a house that was built in a small lot of 300 square feet. The goal was to make it look bigger than the others and also fluid. So to look the rooms of the house fluid. So the outside fluid with the inside. Então, o projeto começa, claro, pela posição da insolação. Isso é sempre um partido muito importante para que a gente analise aonde o sol nasce, aonde o sol se põe. Nesse caso, as visuais externas não são tão importantes, então a gente buscou trazer para o nosso terreno essas visuais mais interessantes. Então, de acordo com a insolação, foram distribuídos os ambientes e criadas as proteções necessárias para que os ambientes ficassem agradáveis. When building this house, the sunlight was an important element. So they took into consideration the position of the sun when the sun was hitting throughout the day, the sunset and the sunrise as well. Então, com isso, eu fiz a disposição da sala com uma área de entrada, onde eu tenho uma cápsula com uma cor bem forte, bem intensa, que eu vou mostrar nas fotos, com o pé direito um pouco mais baixo para a gente entrar com um clima ainda de mais respeito ao lar dos clientes, né? Então as pessoas entrarem ainda um pouco menos expansivos, e depois você tem uma percepção de abrangência, de um espaço muito maior. Então temos aqui uma sala social bem ampla e já se integra com muitos vidros ao terreno. Na sequência, a gente entra para uma área também integrada, mas que já entra para a sala de jantar, uma sala de TV um pouco mais íntima, e já nessa porção a parte da cozinha e da churrasqueira, que é muito importante para eles que fosse integrada, e também ligado à piscina. A entrada... perdão, Liz. So the entrance of the house has a low ceiling, which represents respect and brings a feeling of warmth. At the same time, it is painted in a bright color as well, as you will see in the pictures. After entering the house, the ceiling becomes higher, which makes the room looks bigger. The entrance has a room after it, which is connected with an outside area. And you'll see lots of glass windows that connects the inside to the outside. After that, we have the dining room, which is also connected to a kitchen and a barbecue space. And all these spaces, they're all very fluid. Ok. A parte de serviços, então, nós temos uma garagem, lavabo, a lavanderia, que também tem uma conexão interna com a casa, e depois a circulação vertical, com a escada e o elevador. The laundry, which is also connected to the inside of the house. Everything's very connected. The stairs and the elevator. Now we have the first floor, the intimus floor. Então aqui novamente a circulação vertical com a escada e o elevador. Eu vou pular essa parte e vou vir para os quartos. Então nós temos
2 suítes para hóspedes, é apenas um casal sem filhos, 2 suítes para hóspedes e uma suíte principal. As 2 suítes menores eu conto com iluminação zenital, com iluminação natural, trazendo um efeito de luz que eu vou mostrar também nas fotos. Na suíte principal do casal, além do banheiro, nós temos também um espaço interligado com o quarto de uma banheira com visual para essa porção onde a gente tem uma árvore muito bonita. E ela também tem uma visual integrada para o escritório. So after going up to the first floor, you have the office, which has a view to the outside. You can see the tree and the pool, that scenario. Then you have 2 guest rooms and 1 master suite with a bathroom, with a bathtub. And the bathroom has also a view to the outside, to the tree and the pool area. E ainda nesse andar temos um terraço aberto, também muito confortável, com paisagismo, que também tem essa integração toda com a casa. And still in this area, you have an open terrace, also integrated to the first floor. About the structure now, I will take this draw to explain more. A casa ela está apoiada em muito poucos pilares, e só 2 deles, que é esse pilar em V, na verdade um pilar em V, apoia a casa com um balanço para os 2 lados, para frente e para os fundos da casa, onde eu tenho essas grandes empenas de concreto fazendo o fechamento lateral. E depois, no outro sentido, a gente vai ter novamente mais 12 metros de vão livre, apenas com a laje. Nesse caso, nós não temos as vigas passando por baixo, apenas uma laje plana de concreto armado. So the structural part of the house is simple and complex at the same time. You have just a few pillars supporting the house, those 2 concrete gables. And you also have concrete throughout. Yeah, a big wall of concrete supporting the house. Bom, aqui a gente vai começar a falar mais do sentimento que a arquitetura nos traz, né? Essa árvore central que está alocada no terreno, ela está emoldurada pela grande parede de concreto, que faz proteção do sol no período mais quente para o escritório. Então, o escritório permanece muito confortável pela presença da árvore e também pela empena de concreto que protege a visão dos vizinhos e também da incidência maior do sol. The tree not only adds a mood to the area, warmth to the area, but also makes it more comfortable because it protects from the sun and also gives more privacy to the owners. Mm-hmm. And there is the tiny structure and the big walls just with one concrete structure here in V. Essa foto também é importante comentar, Liz, a respeito dos revestimentos. Com todos os planos de vidro abrindo para todos os lados, né, eu posso recolher as portas para um lado, para o outro lado, e eu adotei o mesmo deck de madeira, que na verdade é feito em concreto arquitetônico, para dentro da casa. E o mesmo revestimento da piscina também entro na sala. Esse efeito é que traz para a gente a sensação de uma grande varanda, uma grande interligação para todo o térreo. The wooden board we see here in the floor is the architectural concrete finish, which is
also added to the inside of the house, which helps in this idea of bringing the outside into the inside. As portas podem se abrir totalmente, então dá esse efeito de integração. And the sliding doors, which can be completely opened, also contributes to this idea of flow and integration. Essa foto também é importante comentar. Esse elemento da fachada, eu vou buscar as fotos na sequência da fachada que não estão nessa pasta. Esse elemento da fachada, que é o famoso cobogó, ele faz uma proteção visual, mas com as janelas abertas ele deixa uma circulação de ar muito importante. Então, quando abrimos as janelas do fundo com as janelas da frente, a casa fica realmente muito agradável. The kogobó in the external area, which comes also to the inside, this white part in here, close to the door, which is a design that protects the intimacy of the owners. So I have a quick question. Ok, perfect. Yeah, so are those blocks, how did you come up with those arrangement? Are those that you had to test it out on the site, or was it something that was already made and then brought to the site? Eles são blocos de concreto e são empilhados com um furo interligando todos eles através de um preenchimento futuro de concreto e uma barra de ferro. Então é um grande bloco de Lego que vai sendo montado e interligado por essas barras de ferro e preenchido por concreto depois. So they are concrete blocks, and inside of each block there is a hole, and the hole after the blocks, they are joined as Lego, and then you add them and you fix a metal bar inside, and you fill the holes also with concrete after. I see. And what was the reason behind that blue entrance, the blue box? The intention was to really shock and contrast about the concrete, you know? Yeah. And so we have a small blue box. The scale is smaller. The color is intense, and when you get out about this blue box, you get in a bigger space with natural textures. Yes, It's for the contrast, you know. One time we have one feeling, and the next step we have another feeling. Yeah, to give them another experience, different experience when they enter this house. Yes. And All about the feelings. yes, exactly. And since you have this space completely opens up with windows, and you have this airflow in here, can you explain more about the weather and climate of this area? Ele perguntou sobre o clima mesmo. Se é muito calor, é uma como região é que é? muito quente. É uma região muito quente, um pouco seca. Então, o ar-condicionado, ele frequentemente é muito utilizado. Os recursos que eu utilizei, tanto de estudo da insolação, as proteções das paredes de concreto, o pergolado de concreto que nós temos aqui, e o cobogó, associados aos vidros grandes que a gente pode abrir, trazem uma circulação de ar muito importante, por uma diferença de pressão da área da rua, que tem mais calor, mais temperatura, para a área interna. Eu crio um corredor de vento muito importante, então a casa fica sempre muito arejada. Claro que quanto maior o calor, em algum momento o ar-condicionado vai precisar ser acionado, mas na maior parte do tempo a casa fica bem fresca, mesmo quando está muito quente. So the weather is usually hot and dry, but as you can see with the open spaces, the air can flow, and occasionally they need to turn the air conditioning on, but due to the
the design of the architecture usually is a fresh house. It's usually a fresh house. Is that you in the picture? Yes. Ah, The photographer is a friend of mine, because the other project, and they asked me, oh, I want to take you a picture of you on this house, in this house. ah, That's the front of the house, and ah, here we can see the Kobogó, and the visual protection about the inside of the house. We have the blue box, the entry blue box here, and Yeah. and the house over the first floor. Yeah. Vou falar em português mais um pouquinho mais. Aqui então, para a parte estrutural da casa, que eu acho relevante a gente comentar, eu tenho uma grande caixa de sapatos de concreto. Eu não tenho vigas de apoio, eu tenho apenas uma laje inferior e as vigas laterais, essas paredes de concreto laterais que estão apoiadas em 2 pilares desse lado e alguns pilares escondidos na parede do outro lado. Gustavo is saying that for the house, there is this big concrete shoebox on top, and these floor slab, salage, this balcony, I would say, this balcony, and no nenhuma estrutura, Gustavo? É isso? É a viga, é um tipo de estrutura que é uma viga, é um pilar horizontal, vai, para explicar mal e porcamente. Não tem, você está dizendo. Não tem. And there is no vertical pillars. Supports. Okay, yeah. Aqui um pouco mais do Kobogó. Esse espaço que eu criei por uma questão de limitação da legislação, eu não poderia avançar com a varanda até a frente, mas eu pude trazer o elemento da fachada mais para frente, criando esse espaço aberto que compõe a fachada. So here we have a space between the balcony and the frame, the front frame. Yeah, thank you. The front frame of the house. And this is due to the legislation of the city hall, right? The legislation. So he couldn't move forward with the balcony, so that was his solution. I think that's all the external pictures. Let me try to the other side. Here is the end of the house and the big tree inside the house. Do you know? We have a nice frame here too, with the tree inside. Aqui a gente tem também aquela parede importante para fazer uma proteção do sol para quem está no home office. Eles pode falar um pouquinho disso também. E eu tenho as visuais muito importantes para trazer conforto para quem está nesse home office. E também para a banheira, que fica protegida atrás da árvore, mas com uma visão interessante dessa área. So here in this picture, it shows the wall and the tree. So it is the site of the person who is working at home. So here on the right side, it is the home office. So that is what the person is seeing while working. And also at the back of the tree, it is the window of the bathroom of the masters. So it also not only protects from the sun and gives some privacy, but also is a great sight to see and gives comfort and warmth.
here the house, a top view of the house, the front of the house and the back of the house with the tree. The swimming pool, top view too. Here's the bathroom window to view the tree. I think that is it, the external photos. So there was anything that you have to just get from the traditional design and make it modern to use in this house? Like any feature, any detail? I'm sorry, Liz, can you explain me? O que você pegou do tradicional e modernizou, né? Para o desenho, para o design dessa casa. Isso é um pouco do tipo de arquitetura que eu gosto de promover. É uma arquitetura que eu acredito que ela seja atemporal. Ela tem muitos elementos do modernismo brasileiro, dos grandes arquitetos brasileiros, como Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, que são as linhas retas que vêm antes até ainda do modernismo mundial, com Le Corbusier, com Rino Leve, talvez, alguns dos grandes arquitetos, né, que começaram a utilizar essa linguagem mais limpa, mais simples. E eu entendo que essa arquitetura antiga, tem casas do Mies van der Rohe de 1929, que são atuais até hoje, que são lindas e adequadas até hoje. Então eu penso que essa arquitetura ela tem um pouco desses elementos atemporais. E eu crio os detalhes, eu crio esses volumes pensando que ela vai ser suficiente para durar muito tempo, que a estética dessa casa vai perdurar por muito tempo adequada. So Gustavo says that he is influenced by the Brazilian modernism for architects like Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha. He makes use of straight lines, and he likes those simple and clean languages where gives off this less longing details that won't become Probably timeless details, like never thank gets you. old. Yes, that's it. Yeah, timeless details. Thank you. Yeah, timeless details. So that's his inspiration. That's so good. Yeah.